Quarta-feira dessa semana, a gente teve a publicação dos dados de inflação do mês de março no Brasil e foi uma grande surpresa e abriu uma oportunidade única que eu quero falar para vocês. O IBGE publicou o dado de inflação, o IPCA, de março na quarta-feira. O resultado foi uma alta de 0,16%, enquanto o mercado esperava uma alta de 0,25%. Ou seja, foi bem abaixo do esperado. Mas não é só isso que eu quero falar para vocês, porque como vocês sabem aqui, o que importa não é só o dado cheio, a inflação cheia que a gente chama, que é a inflação com todos os itens. O que importa também são os núcleos de inflação. São como tem se comportado aqueles dados mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária. Porque às vezes na inflação algum item sobe, algum item cai, às vezes é um item muito volátil, tipo o chuchu caiu e subiu, enfim, você não vai fazer política monetária em cima do preço do chuchu. Então você tem que ver os itens, fundamentais da inflação, como eles têm se comportado, e aí sim o Banco Central vai fazer política monetária em cima deles. E eu vou mostrar para vocês como tem se comportado os núcleos da inflação. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, mais especificamente onde está escrito média dos núcleos, a gente vê que a média dos núcleos do mês anterior era 0,45% de alta e isso caiu para 0,21%, ou seja, a média de vários cálculos de núcleos diferentes caiu pela metade. Gente, isso é muito relevante. É uma desaceleração muito relevante. Além disso, quando a gente olha para o item exclusivo de serviços, que tem muito a ver com emprego, com salário, que é mais sensível ao fundamento e à política econômica, o que a gente viu foi uma queda enorme também. Então, o anterior chegou a ser 1% de alta no mês anterior, esse mês foi só 0,10%, então uma queda significativa. Quando a gente olha inflação subjacente, que é um outro núcleo de inflação, aí ficou quase estável, Veio de 0,44 para 0,45. E quando a gente olha só os itens de serviço intensivos em trabalho, ou seja, que usam muita mão de obra, caiu de 0,63 para 0,57. E se você tira avião, educação, enfim, coisas que não são tão sensíveis à política monetária, caiu de 0,73 para 0,33, então caiu mais da metade. Além disso, tem um índice que eu gosto de ver bastante também, que é a difusão. Aqui na difusão total, você percebe que ela foi de 57% dos itens subindo, caiu para apenas 55% dos itens subindo. E quando você olha a difusão só de serviços, caiu de 67% dos itens subindo para só 60% dos itens subindo, tá? Lembrando que essa tabela é a tabela da Warren, e eles colocam aqui, inclusive, quanto eles esperavam para esse número. E eles esperavam que a difusão de serviços subisse, Então, caiu, surpreendendo aí não só eles, como todo mundo do mercado. Quando a gente olha para esse outro gráfico aqui, que fica bem visual, o que está acontecendo com a inflação, a gente vê que tanto os núcleos quanto o índice cheio têm mostrado queda. E neste último dado especificamente, o índice caiu bastante, porque foi uma surpresa bem relevante para baixo. Aqui, quando a gente separa aqui por categorias e olha a sazonalidade, então como se comporta aquele índice no mês tal, a gente percebe que serviço subiu muito, por exemplo, em fevereiro, mas era um efeito sazonal. Olha que legal esse gráfico da Versa. A gente pode ver que em fevereiro, tradicionalmente, serviço sobe bastante, principalmente por causa de educação. Então, você vê reajuste de material escolar, reajuste de educação, de escolas, enfim. E por isso, tradicionalmente, fevereiro é um mês que sobe muito e depois vai caindo ao longo do tempo. Quando a gente olha para o índice geral, a gente também vê essa sazonalidade.
Dezembro começa a subir, janeiro e fevereiro sobe muito e aí para o meio do ano a sazonalidade começa a cair do item. Então, às vezes a inflação acelera no final do ano e a gente tem a impressão errada que ela está reacelerando por um movimento ruim da economia, fiscal, não sei o que lá. Não é nada disso, né? O que a gente viu agora não é nada disso. Aconteceu a aceleração de final do ano e de início do ano, mas o que esse dado mostra é que era sazonal e agora a gente está vendo uma desaceleração, inclusive uma desaceleração bem importante. Olha, por exemplo, a difusão, né? O padrão sazonal da difusão. A gente vê que agora a gente está nos menores itens de difusão desse mês de março. A gente quase nunca teve um março com difusão tão baixa. A mesma coisa vale para as médias do núcleo. A gente quase nunca teve uma média de núcleos tão baixa para o padrão sazonal como essa do mês de março. O que isso me mostra? Que a gente de fato está tendo um processo de desaceleração na inflação, tá? Então esse medo que o fevereiro trouxe, né, que o dado de fevereiro trouxe de uma inflação, uma reinflação no Brasil, foi jogado por água abaixo no dado de março. E isso é importante por quê? Porque o Banco Central, no último comunicado, na última ata, disse que se mantesse o cenário base, se mantivesse o cenário base dele, a gente ia ter uma queda de pelo menos mais 2 de 50, se mantivesse o cenário base dele. Agora, se por algum motivo a inflação de serviços continuasse resistente e tudo, aí ele abriria o espaço para a próxima C de 50, mas para outra C de 25. O mercado não precificou 2 de 50. O mercado já foi lá e precificou uma de 50 e uma de 25. Então, o mercado está precificando que ele vai reduzir o passo dele porque o cenário base dele não vai se concretizar. Mas este dado de inflação dá um indício para a gente de que o cenário base dele vai de fato se concretizar. A inflação de serviços está sim desinflacionando e estamos tendo aí bons dados de inflação de serviços. Então, ao meu ver, a probabilidade de 2 de 50, posto isso, é muito maior do que a probabilidade de 50 e 25, apesar do mercado estar precificando uma de 50 e uma de 25. Quando a gente olha para as taxas de mercado atual, a gente olha um mercado que precifica que a queda vai ser menor e que logo depois já se inicia um ciclo de alta que perdura por 2025 e 2026, o que eu também não concordo. Então, quando você olha para a curva de juros no Brasil hoje, você vê muito prêmio. E por que isso está acontecendo? Isso não está acontecendo só no Brasil. Quando você vê outros emergentes, inclusive outros países desenvolvidos, com um processo de desinflação já relevante, por exemplo, o Canadá, você vê que as taxas de juros lá também estão altas e também estão precificando uma queda pequena e logo depois uma alta. Então isso não é exclusivo do Brasil, é global. E isso está acontecendo por quê? Porque as taxas de juros americanas estão muito altas, né? E estão subindo. Por que as taxas de juros americanas subiram recentemente? Porque os dados de inflação americano surpreenderam para cima. Então, no mesmo dia que saiu o IPCA, saiu também um juro americano que surpreendeu o mercado para cima, né? Cujo núcleo de inflação também surpreendeu o mercado para cima e, portanto, a Treasury, o juro americano, subiu. E junto com essa alta do juro americano, está subindo o juro do mundo inteiro, apesar dos países estarem com um processo desinflacionário muito mais adiantado do que o americano. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: apesar da inflação americana estar mostrando sinais ainda de aceleração, principalmente no core, né, no núcleo, os dados americanos, principalmente de emprego, estão mostrando uma desaceleração muito forte, que eu acredito que mais para frente vão contaminar
os núcleos de inflação nos Estados Unidos. É importante dizer também que o núcleo de inflação dos Estados Unidos é calculado de uma maneira diferente e alguns itens são uma média móvel do que aconteceu no passado. Então não refletem 100% o que está acontecendo agora. Então talvez as pessoas estejam muito contaminadas pelo que está acontecendo no juro americano e quando você olha a própria inflação americana, ela está muito contaminada com o que aconteceu no passado recente. E a hora que esse efeito do passado recente sair, a gente vai ver um dado de inflação muito mais ligado à atividade atual que está assim desacelerando. Isso tudo para dizer o que para você? Que eu acho que esse descasamento é uma grande oportunidade. As taxas brasileiras estão sendo precificadas mais altas, contaminadas pela inflação americana, que está contaminada por uma média móvel de tempos atrás. E isso faz com que eu veja várias oportunidades no mercado de renda fixa Brasil. E já te adianto, essas oportunidades passam longe de crédito privado e longe de debêntures de infraestrutura, que é o que mais está se indicando comprar por aí. Mas os spreads de crédito privado e debêntures de infraestrutura estão muito baixos. E a minha recomendação não tem a ver com isso. Por conta disso, na própria quarta-feira eu mudei a carteira do Renda Fixa Pro e coloquei uma nova oportunidade, que eu acredito que vai ser muito boa esse ano. Então, se você já me segue no Renda Fixa Pro, corre lá no seu relatório que tem recomendação nova. Se você ainda não me segue no Renda Fixa Pro, meu Deus do céu, o que você está fazendo? Não, me siga lá no Renda Fixa Pro. O Renda Fixa Pro é a minha carteira de renda fixa que eu recomendo o que você deveria fazer agora com a sua carteira de renda fixa. Então, quais as oportunidades que mais valem a pena no momento atual? E claro, tem o meu Telegram pessoal para você tirar qualquer dúvida de renda fixa comigo. Então, não deixa de me seguir por lá. E só hoje, para você que está vendo esse vídeo, eu vou deixar um cupom de desconto de 30% para você não ter desculpa para não conhecer essa minha nova oportunidade. O link está aqui embaixo na descrição. É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.